A infância. É tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Ele obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito, numa criancinha, pensa como criança ou como adulto? Desde que se trate de uma criança, é claro que não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. Este, pois, tem efetivamente limitada a inteligência, enquanto a idade não lhe amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? Assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado do seu invólucro corporal. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Não. Esse estado corresponde a uma necessidade. Está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito. Qual, para este, a utilidade de passar pelo estado de infância? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados que são necessários. Não é evidente que, se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se preocupariam os que o cercam com os cuidados que lhe são indispensáveis? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tendes, as acariciais, como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa votar a outro. Donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não. Pois bem, vou explicá-lo. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências, para que não lhe possa imputar excessiva severidade. Dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não. É a imagem do que deveriam ser. E se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também e sobretudo por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza.
Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e doces, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Conservam-se bons, se eram fundamentalmente bons, mas sempre pontuados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem um coração puro, facilmente se lhes apreende a explicação. Com efeito, ponderai que nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundo onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. E dizei-me como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das que nutris, inclinações, gostos, inteiramente opostos aos vossos. Como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como Deus o determinou? Isto é, passando pelo período da infância. Nesta se vêm confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis num estado que é uma espécie de infância entre novos irmãos. Ao volverdes a existência extraterrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que se observam nesse mundo, para vós, novo. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estais acostumado a falar, linguagem mais vivaz do que o é agora o vosso pensamento. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impõe aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo.